Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2019, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 4.945, 7 páginas, 47 elogias e 20 máximos. O tema é Pesquisa da Reurbex na África, especialidade Reubexologia. Quem escreveu o verbete é a Juliana Costa, vamos conhecê-la. Ela é graduada em Geologia, pós-graduada em MBA em Gerenciamento de Negócios, é mestre em Geologia Econômica brasileira, natural de Itapira, São Paulo, e é voluntária da Conscienciologia desde 2010. Então, vamos à definição. A pesquisa da Reurbex na África é a investigação, análise de dados, reflexão e levantamento de hipóteses referentes às possíveis repercussões urbanológicas ocorridas no continente africano. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da para-reurbanização, os bolsões holopensênicos nosográficos milenares, o holopensene da megafraternidade. Em fatologia destacamos a pesquisa da Reurbex na África, os indícios pesquisísticos do desenvolvimento da Reurbex acontecendo no sudoeste a nordeste do continente africano, o mapeamento de eventos políticos sociais associados a Reurbexes e os estudos da para-reurbanologia auxiliando a Reurbex na África. Em parafatologia, a abertura política por meio de mudanças parapolíticas, o exercício dos direitos e para deveres do cidadão multidimensional e a atuação do maximecanismo multidimensional interassistencial. Na argumentologia, ela está bem rica, temos 5 acontecimentos políticos dispostos em ordem cronológica, por hipótese, relacionados ao desenvolvimento da Reurbex no sentido sudoeste, nordeste do continente africano. Tem também 3 fatos sincrônicos, possíveis indicadores de Reurbex na região do leste africano. E 7 comunidades regionais econômicas reconhecidas como blocos formadores da União Africana, listados pela sigla em inglês e os Estados-membros, tá? Na remissiologia destacamos os verbetes África, africanofilia, canga tribal, empreendedorismo reurbanizador e idiotismo cultural. Ainda há muito a se investigar sobre a Reurbex na África. A publicação de pesquisas poderá trazer esclarecimentos acerca do puzzle para-reurbanológico coordenado pelos serenões. Você já fez alguma pesquisa sobre a Reurbex no continente africano? Quais foram os achados até o momento? Temos 5 referências na bibliografia e 20 referências na webgrafia. Então, vamos à mega-análise com a equipe da Encirco Sapiens. Mapeamento, continente, etnia, racismo, nacionalismo, assistencialismo, idiotismo, vitimização, anticivilização, armamento, arqueologia, cientificidade, investimento, democracia, parageografia, paradireitologia, cosmoeticologia, Reurbexologia, parageopoliticologia e evoluciologia. Antes de começar, tem só um convite da CIP para o curso Opção pelo Autodesassédio, que vai acontecer em Porto Alegre no dia 12 e 13 de outubro, agora de 2019, comigo. Então fica o convite. Quem quiser informação, tem o telefone 51 99 707 1889. E dentro da Opção pelo Autodesassédio, também quem quiser participar vai ter o curso junto com o IPC em Curitiba, agora nesse próximo final de semana. Então também fica o convite, quem tiver interesse entre em contato com o IPC Curitiba. Então vamos começar agora a falar de África. Então aquela pesquisa, aquela pergunta clássica, né, o porquê do tema, a gente é meio óbvio, mas o porquê do tema você explica para a gente, para quem às vezes não te conhece, não conhece o que você tem pesquisado, né? Sim, eu estou morando na África, né? Morei em 4 países já na África desde 2010 e desde então vem crescendo o meu interesse em pesquisar o continente e, em particular, o que me chamou a atenção foi o leste da África, porque como geóloga me chamou a atenção da separação do leste da África, em termos geológicos, que vai haver ali uma ruptura, né, que hoje já está acontecendo. E relacionado a isso, tem esses fatos que eu coloquei aqui, a questão do aparecimento dos hominídeos no leste da África e outros fatos que a gente vai falar durante a defesa. E eu fui progredindo com a minha pesquisa. E em 2015, na TENEPS, me veio o mapa da África
com uma indicação, que eu vou mostrar depois no mapa aqui, que seria uma possível desenvolvimento da Herbex no continente, acontecendo mais especificamente de sul para norte do continente. Não que não esteja acontecendo, né, em outras áreas da África, né, mas o que me chamou a atenção, que veio para mim, foi essa parapercepção, e eu fui continuando a pesquisa. E a minha pesquisa, eu me baseei muito pelos fatos políticos que foram acontecendo nessa região. Então, por isso que eu chamo muito a atenção para a questão política dentro da Herbex. Porque, para mim, o que muda a vida das pessoas são as tomadas de decisões que os governos fazem. É isso que determina o modo, a economia, de como as pessoas vão viver. Então, isso assim, uma variável muito importante, eu penso, dentro da pesquisa de Herbex. E também, um período, eu participei do Colégio Invisível da Para-Urbanologia, onde eu comecei a escrever um artigo, que depois eu também vou falar com mais detalhes, e possivelmente no futuro vai ser publicado um livro com esse artigo e outros também referentes a Herbex. É basicamente isso. Então, vamos começar com a nossa amiga de Conceição dos Ouros, que hoje ela conseguiu a dianteira. Vamos lá. Fatologia, página 2, primeira linha. Tá bom? Podemos? Sim. Poderia comentar a respeito dos indícios pesquisísticos do desenvolvimento da Herbex acontecendo de sudoeste a nordeste do continente africano? Então, eu já falei en passant sobre isso, foi uma percepção que eu tive durante a TENEPS, e eu anotei, eu fiz um desenho rápido do continente, um desenho muito bem, mas ficou bem claro essa questão do desenvolvimento da Herbex. E daí, o que eu fiz? Você pode me ajudar aqui? Eu comprei um atlas. Muito bom. Mostra para nós aí. É aqui nesse azulzinho. Acho que a câmera aqui consegue pegar, vamos ver se dá um close ali. É esse daí. Não está pegando não, chega um pouquinho para cá. Isso, aí, ficou ótimo. Eu comprei um atlas, comprei esses adesivinhos aqui prateados, eu queria comprar a estrelinha, não achei, mas eu desenhei a linha que eu tinha visto na TENEPS, e aí eu coloquei um pontinho dourado aonde eu vi que estava ocorrendo mudanças políticas. Então, aqui eu anotei, teve eleições na África do Sul, que teve a mudança do cenário político, com base em decisões democráticas, que o povo estava cansado da corrupção do atual governo, na época do Jacob Zuma, e teve uma perda de poder do partido político dele, que isso foi algo que chamou a atenção, foi muito comentado na época. Depois veio o Jacob Zuma, ele renunciou ao cargo de presidente, onde entrou o novo presidente, o Cyril Ramaphosa, onde começou a se falar muito de Africa Renaissance, que era o movimento que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, teve o golpe de Estado no Zimbábue, que foi algo que aconteceu de forma muito pacífica, um golpe de Estado diferente dos outros, não teve violência. E depois eu fui acompanhando aqui, o que me chamou a atenção também foi na Etiópia, que teve a criação do Ministério da Paz, é o único país no mundo onde foi criado o Ministério da Paz, onde houve a distribuição maior de cargos para mulheres dentro do governo da Etiópia. E assim eu fui acompanhando. Teve aqui também no Quênia, teve anulação de uma eleição, né, que foi algo inédito dentro do continente africano, que não havia acontecido antes. Então, foi mais ou menos coincidindo com aquilo, com aquela linha que eu vi na TENEPS. Então, por isso que eu coloco essa hipótese da Herbex estar acontecendo de sudoeste para nordeste, porque ela segue essa linha aqui. Aí, para complementar, eu coloquei isso dentro do artigo que eu falei que vai ser publicado no livro do Colégio da Para-Urbanologia. Me ajuda aqui. Que aí é bom que no artigo você vai poder pôr o mapa, né? Que aqui no artigo eu coloquei algo mais assim, aquele mapa amarelo. Aqui, na 9. Tá coloridinho tudo. Aqui eu já fiz um negócio assim mais geral, entendeu? E aí eu falo desses eventos no artigo.
Então, do mapa, eu expandi para o verbete e coloquei no artigo também. Ótimo. E no Então, artigo é também uma você tem mais hipótese. espaço para mostrar Tem. com mais detalhes, Tem. fotos. essas E o que coisas. coincide é que esse movimento aqui de desenvolvimento da Reubex, essa hipótese, bem aqui no leste, é que aqui tem o Rift africano acontecendo. Você pode mostrar outro mapa? Esse aqui. Aqui, tá vendo? Os lagos africanos, e aqui mostra as placas se movimentando, uma separando da outra. E é justamente nessa região. Nessa região, e é nessa região que tem os fósseis de hominídeos mais antigos. Na África do Sul tem o maior número de fósseis de hominídeos, mas são mais novos do que os do leste da África. E é interessante que entre o leste e o sul há um gap onde não se tem fósseis de hominídeos. É algo interessante dentro da arqueologia também, que eu estudei. Então, são várias áreas que eu pesquisei dentro da arqueologia, da geologia, da política e da geopolítica, que foi batendo, foi coincidindo com essa linha. Então, por isso que eu coloco essa hipótese. Obrigada. Agora vamos para a parafatologia. Vamos lá, parafatologia na página 2. Chegamos? Terceira linha. Poderia aprofundar o exercício dos paradireitos e paradeveres do cidadão multidimensional? Assim, eu penso que tudo está interconectado, né? Se nós temos o direito, né, na Terra, na África, então eu penso assim, na África tem muita questão arraigada da cultura, que muitas vezes a cultura é a lei, né? É muito assim colocado, essa é a minha cultura, que é uma desculpa até para continuar com hábitos que não fazem sentido, que são errados, que são anticosmoéticos. Então, penso que quando houver essa vivência maior de para-leis que vêm sobrepujando essas questões, principalmente da cultura, eu penso que vai começar a haver uma mudança maior. Eu penso que na África precisa muito mais de uma mudança de atitude do que uma questão mais de doar, de ajuda de TACOM, que hoje é o que predomina na África, a TACOM. A doação, doar dinheiro, doar roupa, doar tudo. Então, eu já ouvi esse termo na África, e eu observo isso, que é o continente da mão estendida, sempre estendendo, esperando alguma coisa, mas não dá nada em troca. E não há mudança de comportamento. Então, até quando a gente vai continuar com o TACOM e não vai esperar uma mudança profunda mesmo das pessoas que lá moram e que vivem e que fazem do continente ainda cheio de mitos negativos e patológicos, e que venha algo mais positivo e que mude, né, a forma como tudo é hoje, que não seja mais considerado o continente da miséria, porque é muito rica a África. Estaba pensando na cooperação internacional, a cooperação internacional entre países, né? Todo o dinheiro que é recebido e que realmente até que ponto isso, ao invés de ajudar, está prejudicando. Tipo ONGs como Médicos do Mundo, muitas outras ONGs que fazem um trabalho de ajuda humanitária, mas que no final... Esse assim, apesar de ter muita ajuda, a África está progredindo, está havendo índices de desenvolvimento humano que estão cada vez mais diminuindo, mas assim, tem muitas organizações não governamentais sérias que ajudam, mas morando lá eu vejo que tem muitas instituições também que cometem coisas erradas. Para dar um exemplo assim prático e real, eu estou trabalhando agora em Moçambique novamente, e eu comecei a ouvir o termo roupa de calamidade. Mas o que é isso? É roupa de doação. Mas como assim? Não, as pessoas doam as roupas, o lojista vai lá, pega essas roupas de doação, compram por um preço menor e vendem nas lojas. Então, você fica assim, tantas pessoas doaram roupas, mandaram, fizeram esforço, chegou até aqui, mas não chegou na mão de quem precisava. Continua não chegando em quem realmente não tem nem dinheiro para comprar. Né? Isso é algo real que acontece, então fica assim, por que eu vou ajudar? Eu não estou ajudando. Né? Se por trás tem um esquema onde a doação não chega para quem precisa. É difícil.
É complicado. É um grande paradoxo, né? É um paradoxo. É um paradoxo difícil, porque às vezes tem alguns momentos eu trabalhei com cooperação internacional, mas era um pouco direcionada mais a Marrocos, que está em uma situação melhor que talvez Moçambique, e você consegue ajudar, né? Mas você sabe que, por exemplo, nós doamos bibliotecas, com a área de educação funciona melhor, mas existem talvez medicinas, várias outras coisas que às vezes que você não sabe até que ponto, né, está ajudando ou não. Ou não. Estou me lembrando que tinha uma enfermeira que trabalhava conosco e ela vinha de Madrid e pegava um monte de remédios e levava para um país da África para ajudar as pessoas que realmente ela queria ajudar numa comunidade. Então, ela fazia um trabalho bastante interessante, mas era ela... Ela garantia que chegava lá, né? Ela era a mediadora e ela usava remédios hasta que estavam vencidos. Se dice, no me importa si están vencidos 6 meses, porque yo garanto que ese remedio va a funcionar. Entonces, varias coisas, esses paradoxos de ajuda, né? Como, até que ponto a pessoa está ajudando, de que forma está ajudando, né? É muito interessante. Mas tem instituições sérias, sim, mas a gente sabe que tem coisa errada, dá de tudo. Crescendologia, na página 3. Pode comentar sobre o crescendo interassistencial para-reurbanológico e fazer um link na interaciologia com a última interação mini-peça autoconsciente, maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Eu acho que esse crescendo, aqui eu quis falar mais com relação às pesquisas da África, né, que teve um interesse maior, digo, com relação à conscienciologia das pessoas irem para o continente africano. Eu me lembro que em 2010, quando eu estava no Mali, eu assisti às tertúlias, ninguém falava em África, se falava muito em China. E depois eu vi que havia uma instituição, havia o IPC na época em Angola, e na época até pensei em ir para lá para fazer um curso, mas a questão de viagem era mais fácil fazer um curso na Europa, vir para o Brasil, do que ir para Angola. Aí acabou que eu não fui, não conheci o pessoal lá. Eu não sei se hoje ainda funciona, mas depois é que houve um movimento maior de voluntariado indo para a África, o pessoal indo para lá fazer das doações de livros. Então, é esse o crescendo que eu quis colocar nesse sentido. E poderia explorar a frase enfática com a ortopensatologia, a segunda pensata? Então, uma correlação entre a frase enfática e a segunda pensata. Pode até ler a frase enfática de novo. A primeira ortopensata? Ela quer a relação entre a segunda ortopensata e a frase enfática sua. Você pode ler a frase enfática, comenta e faz aí as... A frase enfática diz... Ainda há muito a se investigar sobre a Herbex na África. A publicação de pesquisas poderá trazer esclarecimentos acerca do puzzle para-urbanológico coordenado pelos serenões. Porque assim, ainda tem muita coisa, muito pouca coisa publicada pela África, né? Eu não sei se há alguém mais fazendo pesquisa em que áreas, mas eu penso assim que ainda há muito para a gente pesquisar. Eu penso que a escrita é uma ferramenta urbanológica, porque quando você escreve, você cria um holopensene todo que propicia atrair e amparadores que possam estar usando aquela energia para fazer alguma mudança. E eu penso que no futuro pode haver um aumento maior de intermissivistas indo para a África, porque o planeta todo precisa ser reurbanizado, não só outros continentes, mas a África também. E eu penso que quanto mais a gente falar da África, poder ajudar em termos de TARES, a gente vai contribuir para que ela chegue lá na África também e que ocorra essa mudança que eu penso que é necessária, né? Porque a questão da África não é falta de dinheiro, é falta mesmo de TARES. TACOM tem muito, então é nesse sentido que eu penso que é aí que eu posso fazer a correlação entre a frase enfática e a ortopensatologia. Agora vamos para Lisboa. Sincronicidade, página 4. Vamos lá na página 4. Sincronicidade é a sua segunda argumentação, né? Ela está querendo saber o número 3, separação. Como possível indicador da Herbex na região
do leste africano? Eu penso assim, além dessa separação geológica, que é algo natural que está ocorrendo, porque é um fenômeno interessante dentro da geologia, né? Que são duas placas tectônicas continentais, que são continentes, então está ocorrendo dentro do continente, por isso que a gente fala placas continentais. E, além disso, aquela área ali tem muitos conflitos armados, aquela região do Congo, teve a questão do genocídio em Ruanda ali. Então, uma área que, para mim, eu penso que há muita influência também da geoenergia, que é uma energia mais densa. Então, eu penso que isso também pode contribuir para que haja esses movimentos de conflitos ali, além das riquezas minerais que tem. Há um movimento também migratório muito grande das pessoas por conta desses conflitos que migram, por exemplo, agora está tendo movimento de congoleses vindo para o Malau e para Moçambique, e está tendo até problemas com questões de ebola, já está tendo informações sobre isso, para a gente ter cuidado lá com essa doença. Enfim, é um burburinho que acontece ali de coisas que me chamou a atenção. Eu não expandi a minha pesquisa, por exemplo, para o oeste da África, que já é um contexto completamente diferente, que já é mais a África francofônica, onde se fala mais o francês. Então, já é um outro tipo de cultura, é uma outra geopolítica, é um outro Holopensene, completamente diferente do leste da África. Quando você vai para o sul, quando você vai para a África do Sul, já é outro Holopensene. Então, é muita coisa acontecendo na África que eu não entendo ainda, mas essa hipótese da Hillbex, né, no leste africano, é o que me chamou a atenção. Tem alguma pesquisa da Hillbex especificamente relacionada a Moçambique que você possa partilhar? Assim, não é posso chamar uma pesquisa, mas, por exemplo, eu morei em Moçambique em 2012 e 2013, né? E agora voltei para lá em 2018. Então, em menos de uma década, eu observei que houve um crescimento muito grande da cidade. Houve uma construção de outra ponte sobre o rio Zambeze, porque tem um movimento muito grande ali. Tete fica perto da fronteira do Malawi, da Zâmbia e do Zimbábue. Tem muito movimento de cargas ali, é um corredor logístico de transporte de cargas. E tem a mina de carvão, que é uma bacia de carvão muito grande, tem muito carvão para ser explorado ali. Muitos brasileiros. Quando eu cheguei ali, para mim, a primeira coisa que me veio à mente foi que ali era uma colonização brasileira, uma mudança completa do mercado em termos financeiros, muito dinheiro rolando em Tete. Quando eu morei lá em 2012, não havia supermercado, agora tem 4 ou 5, tem lojas, tem shopping center, então foi um crescimento assim muito grande. Então, para mim, essa é uma pesquisa de reurbanização que aconteceu lá, que está ocorrendo, e o que me chamou a atenção foram os brasileiros nessa região. E são brasileiros que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, entre os 37 e os 42 anos. Então, me parece um grupo específico que está lá de brasileiros, e eu estou lá no meio deles. Muitos deles fazem muita assistência, trabalham muito com orfanatos e ajudam as pessoas em Tete. E não só em Tete, tem pessoas que viajam para outras cidades para dar aulas em escolas. Então, assim, é muito interessante o que está acontecendo ali, e eu tenho acompanhado. Tudo por conta da mineração de carvão. Agora, de Porto Alegre, Exemplologia, página 4. Pode discorrer sobre exemplologia? Então, cita os seus exemplos e dá uma comentada. Tá, por exemplo, pesquisa local da Hillbex na África. Exemplo é essa de Tete, né, que eu falei agora, que é uma reurbanização que eu observei que teve um progresso em menos de uma década. Pesquisa regional da Hillbex na África. Investigação adstrita à região específica, por exemplo, do leste africano. Essa questão dos lagos, né? Essa questão da reurbanização nessa região. E a investigação atual no continente, que daí já acho que é uma coisa mais complexa. Aí eu tenho essa informação do leste, mas, por exemplo, eu não expandi a minha pesquisa para o norte, nem para o oeste da África, nem para o centro. Então, seria uma pesquisa um pouco mais complexa, maior, que abrangeria toda a África. Pode falar? Sim.
Juliana, parabéns pelo verbete. Fiquei muito impressionada, principalmente porque você traz uma bibliografia completa, né? Assim, é muito extensa, com muito material para quem quer expandir. Eu queria te perguntar, na interaciologia, na página 3, eu achei interessante que você fez quase todas as interações, o contraponto intrafísico e extrafísico. Eu gostaria que você expandisse a primeira interação, principalmente com relação a essa vitimização coletiva, e que ações assistenciais você vê que poderiam lidar com essa questão para melhorar a situação. Tem muitas, como eu falei antes, tem muitas organizações não governamentais fazendo muita assistência na África, dando muita coisa, não ensinando muito. Até na área de educação tem alguma coisa, mas assim, eu vejo pouco movimento da parte de quem recebe para mudar. É sempre esperando receber alguma coisa e não agindo. Então, eu sou coitadinho, eu tenho fome, mas a pessoa é inteligente e é saudável, e ela não faz nada. Então, assim, há uma vitimização muito grande por parte do povo africano, na minha opinião, dentro da minha experiência, daquilo que eu tive, e de que espera receber sempre. Não fazer nenhum movimento para mudar. Não estou dizendo que é todo mundo, há pessoas que se sobressaem, que você vê que está mudando, que está se esforçando, mas a massa, a maioria das pessoas é esperando receber e sempre coitadinho, eu não posso fazer, a questão da preguiça. Então, isso é algo muito sério, é uma interação assim que, para mim, teria que ter um fim disso. Alguém teria que chegar e falar, não vou dar mais, você vai receber se você fizer algo em troca. Então, para mim, tinha que ter mais ações nesse sentido, não só de dar para a pessoa. É uma política de transição, né? Exato. Você fala assim, você pode até dar, mas você tem um tempo. Você também dá ferramentas para a pessoa... Mostrar alguma mudança. Alguma situação assim que fizesse uma transição. Não, talvez, tem regiões que não é questão nem de microcrédito, é tanta miséria, eu vejo lá em Tete, que é complicado, tem pessoas que não falam nem o português. Então, a pessoa é completamente isolada com relação à língua e... Enfim, tem situações que são complicadas, são piores do que a gente imagina. E você acha que a raiz dessa vitimização ela tem mais relação com o quê? Religiosa, social, cultural? Não, para mim é mais histórico. Eu penso que é mesmo da própria característica do povo. Eu vi isso no Mali, eu vi isso na África do Sul, eu vejo isso em Moçambique. Então, não é uma questão, por exemplo, eu já ouvi falar assim, não, mas isso é por conta da colonização, que há muita coisa que eles colocam a culpa na colonização, em pleno século XXI. E eu, uma vez, conversando com colegas, eu falei, olha, meu país também foi colonizado, e eu não estou nem aí, a colonização passou, meu país desenvolveu, e acabou. Mas ainda hoje é usado muito a colonização para justificar a forma como as coisas são, como eles são, na situação social em que eles encontram. Então, tem muito disso ainda. Pode falar um pouco do temperamento? Sim, uma característica do povo, sim, temperamento, Mas fala um pouco para o pessoal, como você considera que é o temperamento africano, ou talvez de Sudáfrica ou Moçambique, para entender um pouco como eles funcionam como povo africano? É assim, de Moçambique, tá? Que eu estou mais lá agora. Então, é assim, eu tenho amigos moçambicanos que são ótimos, são pessoas, assim, super inteligentes, esforçadas, que estão em posições, assim, em cargos altos na empresa e tudo mais, muito inteligentes. Mas eu converso com eles sobre o país, eles falam, não dá nada para esses meninos, não. Eles só pedem para gente branca. Você já viu eles pedindo alguma coisa para mim? E é verdade, isso acontece. E assim, tem muita questão da mentira, há muita mentira. Mas, ao mesmo tempo, assim, os traços positivos. É um povo muito hospitaleiro, recebe muito bem as pessoas. E há muita gente se esforçando para melhorar. E, assim, uma coisa que chama atenção é o que eles já falaram, que eu já ouvi deles.
a gente dá um passo para frente e quando a gente pensa que está indo bem, vem algo e joga a gente para trás. Um exemplo, um colega meu que disse isso, ele estava construindo uma casa e uma noite foi invadida a construção dele e roubaram todo o material que ele havia comprado. Então, assim, quando ele achou que ele já estava numa condição, que ele estava indo bem, construindo algo, foram lá e roubaram tudo, e agora ele já perdeu até a esperança de quando ele vai conseguir comprar o material de novo. Né? Então, assim, mas o que predomina muito de traço negativo é a preguiça e a mentira. Vamos para Curitiba, então. Estrangeirismologia. Em meio a tantos países ex-colônias, múltiplas línguas e dialetos diferentes, e muito belicismo, como fica na prática o renascimento africano? Como unir os povos tão díspares? Esse termo veio acho que foi em 2017, que ocorreu o golpe de Estado no Zimbábue, que criou a esperança, né, porque caiu o governo ditador do Robert Mugabe, e que poderia haver uma democratização maior do Zimbábue. E, ao mesmo tempo, teve a renúncia do presidente Jacob Zuma. Então, foi mais ou menos na mesma época. E os jornais, as pessoas começaram a ter uma esperança melhor de que ia mudar o Zimbábue, a África, que estava conectado, e começaram a chamar de a renascença da África. Mas aí, com o passar do tempo, a gente viu que a corrupção deixada pelo governo do Jacob Zuma continuou, ele perpetuou isso, é algo que está sendo difícil de tirar do governo sul-africano. E o novo governo do Zimbábue está se mostrando muito parecido com o do Robert Mugabe. Então, assim, saiu um ruim, entrou outro que não é lá também grandes coisas, entendeu? Então, é muito difícil mudar. A economia do Zimbábue é muito ruim, as pessoas saem para todos os países para trabalhar, a questão de emprego é muito ruim. Teve um pintor na minha casa que ele é professor de física no Zimbábue, ele trabalha como pintor. Então, a situação é bem precária mesmo. Outra pergunta de Curitiba. Fatologia, 8ª linha. Quais as causas de haver essa dificuldade de perdoar o colonialismo e essa negação do legado deixado pelos europeus em praticamente todos os países do continente africano? Algum país africano conseguiu perdoar seus colonizadores de uma vez por todas? Não, eu acho que não. Fazer o curso de perdão. Não, porque assim, não. Por exemplo, eu comparo com o Brasil, né? Nós somos colonizados, mas a gente não fica falando, nós somos assim por causa dos portugueses. Não, não é assim, né? A gente já está há muitos anos que está independente. Os países africanos, na década de 60, a maioria deles viveram independentes, mas assim, já tem 40, 50 anos que já dá para fazer algo bom, né? Mas assim, eu ouço isso muito mais na África do Sul, o pessoal culpando os colonizadores, né? E a questão de falar a língua do colonizador, né? A questão da língua é algo muito importante, né? Na África do Sul tem 11 línguas oficiais. E uma vez eu falando sobre isso, eu falei, não, o inglês deveria ser a língua oficial, né? Porque é uma língua que acho que facilita, abre mais portas do que o africano ou qualquer outra língua africana. Foi quase uma briga. É um assunto muito sensível, né? Essa questão. Não, essa língua do colonizador, a gente não pode falar a língua deles. Eu falei, calma aí, eu também falo a língua do colonizador. Nós falamos. Então não é bem por aí. E foi interessante que teve uma política sul-africana, a Helen Zille. Ela foi para Singapura e ela fez um comentário de que a Singapura foi colonizada pelos ingleses e que se desenvolveu, ficou um país independente e se desenvolveu, hoje um país bem desenvolvido, e comparou com a África do Sul, que a África do Sul ainda vivia sob o fantasma do colonialismo, ainda se vitimizando por isso, né? Nossa, ela teve que dar uma conferência coletiva pedindo desculpas pelo que ela disse. Ela teve que se retratar. A raiva, a fúria que ela causou. E um dia assisti uma entrevista com ela na televisão, eu entendi o que se passou, mas a repórter, uma negra sul-africana, eu percebi que ela estava com raiva dela. E eles cortaram o programa. Entrou nos comerciais.
Então, assim, Um negócio é muito violento. complicado e isso, para mim, é usado como ferramenta política para manipular as massas, para manter a questão da raiva do branco, a questão do racismo que se perpetua, que ainda é muito forte ainda na África do Sul. Então, assim, eu acho muito difícil isso passar se a mídia, se não parar essa política de continuar com esse racismo, porque os colonizadores, e isso é constante. Eu canso, às vezes eu troco de canal de televisão porque eu não aguento ouvir, porque não faz sentido, né? Então, não sei quando isso vai acabar, mas acho que ninguém perdoa os colonizadores, não. Mas é a realidade, né, do ciclo que eles estão passando, do ciclo grupo kármico. Você pode comentar sobre interpretação, vitimização, recomposição, em relação a tudo isso que você está falando? Sim, a África do Sul dá para ver claro que está na vitimização, né? Ainda culpando os colonizadores, né? Mas Moçambique eu já não vejo tanto isso. Eu vi um comentário muito engraçado em Moçambique, porque há nomes muito peculiares, as pessoas têm nomes peculiares. Por exemplo, uma colega de trabalho, o nome dela era Kátia Rodrigues Dívida da Silva. Tem pessoas que têm o nome de abacaxi, miséria. Então, um dia eu perguntei, mas por que tem esses nomes? É por conta do colonizador que deu esses nomes para as pessoas. Eu falei, não, mas peraí, Tira-se, não é né? possível. Aí, depois eu conversando com outra pessoa, eles falaram, não, é porque as pessoas não entendem a língua portuguesa, as pessoas falam Nhungwe, que é a língua local, acham o nome bonito e põe na pessoa. Entendi. Eu não estou brincando, gente, é sério. Umas coisas diferentes. É né? sério. Falta de conhecimento. Não né? é piada. É sério. Vamos fazer uma pergunta então de São Paulo, tá? Poderia estimar quando começou e quando se intensificou a Reobex na África? Está mais ou menos ligada com a do Brasil em particular? Ou com eventos das guerras mundiais? Isso eu não sei precisar, sabe? Quando começou. Assim, o que eu vejo é que teve um interesse maior da consciência dos voluntários da Conscienciologia na África, não sei, a partir de 2012, mais ou menos. Antes disso, eu acompanhava as tertúlias, eu não ouvia falar em África. É que o foco era a China, né? Era a China, Mitologia, página 3. Quais seriam os principais mitos seculares que se tem sobre a África e como isso pode prejudicar o desenvolvimento do continente? Aqui essa questão do continente da miséria, né? Essa questão de que a África precisa de muita ajuda, né? Já se doaram trilhões e trilhões de dólares e até agora a África continua, né, com esses mitos. Então eu penso que essa questão de mudar mesmo a mentalidade sobre isso, visitar a África, há muitos lugares bonitos para se visitar e é muita mídia que perpetua isso, né? Às vezes as próprias pessoas que nunca foram para a África falam da África de um modo que isso já está inconscientemente na mente das pessoas, mas eu acho que somente com o tempo, conhecendo, visitando, né, que isso vai mudar. Que há muito desenvolvimento acontecendo na África. Tem muito investimento lá, muita oportunidade. Qual o papel do Brasil, dos brasileiros, no holograma africano? Olha, eu holograma, acho que é holograma. Não sei, aqui está holograma. Acho que é holocarma, né? Deve ser, eu também estou achando que tem mais lógica, né? Responde holocarma. Eu já li alguma coisa sobre os escravos que foram trocados entre Brasil e Moçambique, né? Acho que em Angola também, mas eu vi mais em Moçambique. Mas eu vejo agora os brasileiros em Moçambique, que tem muitos brasileiros agora, principalmente nessa região que eu estou morando, em Tete, e está vendo um desenvolvimento maior onde eles estão, está trazendo assim está vendo uma troca cultural de hábitos, eles estão aprendendo coisas que os brasileiros fazem, por exemplo, churrasco, eles fazem agora igual os brasileiros. A questão também de cuidados médicos, que o brasileiro tem e que eles não têm, uso de medicamentos, né, informações que eles não tinham, que agora eles estão conhecendo com os brasileiros. Então, acho que isso é uma troca que está relacionado, eu penso, ao holocarma, de Brasil e África, no caso de Moçambique. Na sua opinião, por que a África se mantém como continente evolutivamente mais atrasado do planeta sobre a ótica do paradigma consciencial?
Eu penso que houve pouco movimento nesse sentido, e que agora aumentou, né? Eu acho que a questão é mesmo do time reurbanológico, né? Que agora está maior, intensificado na Europa, né? Mas eu penso que isso vai acontecer, eu acho que vai haver uma ressoma de intermissivistas na África. Eu, nesse tempo todo que eu tenho lá, eu tenho me dedicado mais à escrita, né? E eu fiz uma palestra online para pessoas que se interessaram na Cidade do Cabo, depois não teve mais interesse, eu não me dediquei mais a isso, quero ver se agora me dedico mais, estava também com, né, problemas pessoais e profissionais, organizando minha vida, tive muito contrafluxo lá, mas eu penso que as pessoas poderiam visitar mais lá e escrever sobre a África, eu penso que ajuda. Isso vai ter movimento de pessoas, voluntários, indo para lá e querendo fazer algum evento, trabalhar com bioenergias. Tem muita energia na África, muitos lugares que são bonitos e dá para fazer algum trabalho que dê para melhorar o Holopensene. Minha pergunta, primeiro, parabéns pelo verbete. A minha pergunta é mais ou menos uma continuação disso que você está trazendo. Na época de 2010, 2012, foi quando o professor Valdo fez essa mudança de foco, né? Trouxe para nós a mudança do foco da Herbex da China para a África. E a recomendação dele era justamente de que fosse feito primeiro assim uma coisa mais low profile, distribuir os livros nas bibliotecas para começar a criar uma massa crítica. Queria saber como é que você vê isso, né, em relação a você que está lá vivendo isso, e agora você acabou de falar de palestra, como é que você vê isso em termos de prazo? Se tem algum vislumbre ou se alguns de vocês que estão lá trocam ideias sobre isso, quando que a gente vai ter uma massa crítica de algumas pessoas para, quem sabe, fazer um curso, fazer uma palestra, alguma coisa nesse sentido? Eu já queria fazer palestra e curso. Na época, o professor Valdo orientou a não dar nenhuma palestra, a não entrar em contato com nenhum órgão diplomático, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não fez. A gente fez pesquisa de alguns lugares possíveis para dar palestras e tudo mais. Mas eu vejo que tem um trabalho extrafísico que precisa ser feito antes de que abra isso, né? Mas eu penso que se a gente falar mais, estudar mais, visitar lá e ter algum interesse, desenvolver alguma pesquisa que pode abrir mais isso, eu penso também que vai do interesse, da disponibilidade das pessoas, mas o time de quando isso vai acontecer, eu não sei, eu não tenho nenhum vislumbre. E o risco seria mais um aspecto extrafísico do que físico, né? Em relação a implantar alguma coisa lá. Mas tem locais que realmente eu sei que eu estou encapsulada, tem lugares. E tem lugares assim, por exemplo, eu estava fazendo doutorado, eu trabalhava encapsulada dentro do escritório, dentro da universidade, que era muito pesado. Então, não é simplesmente chegar lá, bam, 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 nós estamos os pioneiros e tal. Sem showzinho, não. Vai muito sério, muito low profile, pensa bem no que você está fazendo, porque é pesado. Entendeu? Então, penso que o trabalho, na minha opinião, na minha experiência, é muito mais extrafísico hoje para mim do que intrafísico. É o time, né? Tem que ficar atento ao time. Eu não Pode sei ser, se você é está meu. nova ainda, sei lá, se lá para frente. Exato, tem se que ir isso é sentindo, meu. né? Talvez, né? Mas eu, assim, não tive, assim, nenhuma, como vou dizer, nenhuma pretensão de abrir IC. Nunca foi minha intenção estar lá e abrir uma IC, ou colocar a bandeira de que eu fui a primeira. Não, a Conscienciologia já estava em Angola há muito tempo, ninguém dava atenção. E isso é interessante porque ninguém dava atenção, entendeu? Porque nunca ninguém se interessou em ir para lá, você já tinha uma instituição, já tinha um prédio, já tinha curso, por que ninguém foi para lá antes? Então, isso é interessante. Talvez o que precisa seja uma massa crítica nossa em relação a isso, né? Não, eu acho que tem que haver interesse. Sobre isso. Tem que haver interesse. Eu não sei se as pessoas têm receio, talvez por causa desses mitos, a questão das religiões africanas de mexerem com muita energia e fazer coisas muitas vezes negativas, e a questão da miséria, a questão das doenças, entendeu? Não sei, daí teria que ver, mas eu penso que hoje é muito mais trabalho extrafísico do que intrafísico. Eu gostaria de complementar em relação, Alexandre, em relação ao que você disse sobre massa crítica.
lembrando que, eu não sei se foi 2015 ou 2016, a professora Ami Belo foi sozinha para Angola, ficou lá um bom tempo e deu curso, tá? E quando ela voltou, ela teve alguns contrafluxos, sim, mas ela se saiu relativamente bem. Eu me lembro que, quando ela voltou, o professor Valdo fez até um comentário com ela. Ele disse para ela assim: você não sofreu nenhum ataque físico a ponto de você desistir. Você não teve nenhum problema contra os africanos. Isso significa que você está limpa, está pronta para a África. Então, quando você fala em massa crítica, não é esperar que o extrafísico faça isso para nós. Somos nós, eu, você, quem quer que seja, que tenha a vontade, que tenha competência, tá? Principalmente energética, para bancar para ir para a África, né? E pode ir em dupla, pode ir sozinho, depende da pessoa. Entendeu? É isso que está aqui nessa ortopensatologia que você colocou, a questão da ficha evolutiva pessoal menos suja, né? Que vão ser provavelmente as primeiras consciências a renascerem na África daqui para frente, depois de se tornarem líderes interassistenciais do universo da reubexologia. Não tem que limpar a ficha, transformar líder e depois ir para a África. E principalmente, acho que vocês devem estar estudando isso, a gente não ir para lá com a ideia de colonizar. Não. Tudo que foi falado aqui até agora por você é justamente que o antagonismo diz respeito à colonização. Então, muitos de nós colonizamos o continente americano e aí, de repente, agora a gente vai colonizar conscienciologicamente a África. Se a gente for com esse, ou a Europa, ou qualquer outro continente, se a gente for com essa ideia e não tiver a ficha limpa, realmente a coisa vai complicar. A questão é intenção. Exato. Se está com a intenção não lá muito boa, esquece. Juliana, estaba pensando que parámetros, uma aloforma positiva dentro do país, dentro da África. Ajuda. Aloforma é positiva. Outra coisa é o passado. Então, por exemplo, a conta vinculada ao holocármica entre Brasil e África, a escravidão. Se existe ainda, essa conta que une os dois países, né? Então, qual é a relação com a pessoa com a escravidão? Aí pode dificultar ou não. E eu penso que o que vocês estão falando, as costas largas, sabe? Você tem um sobrenome já. Não, você assim, você tem que ter costas para ir para a África, você precisa estar preparado. Não, é assim, a ficha é que está aqui menos suja, né? Você já tem um passado positivo no local, né? Não quer dizer que você não vai ter contrafluxo, você vai ter contrafluxo, eu tive um monte, né? Mas a questão, eu acho que a pessoa é ser séria dentro daquilo que está fazendo, saber o que faz e ter foco e aguentar, porque aguentar é que é difícil. Eu acho que tem aquele, eu lembro muito do professor Valdo falar, botar banca quem tem competência, né? Então, a gente tem que saber a hora, o momento certo, ter isso de sentindo, não ser aquele ingênuo de, então vou salvar o mundo. Então, tem que... E eu fico pensando também aqui, é que a gente não sabe os bastidores, né? Quanto tempo demorou para chegar ao Brasil também estar preparado, né? Sebastião de Castro e Caldas, lá atrás. Então, o que não estava... O professor Valdo falava que ele já tinha vindo naquela época, que era para preparar isso aqui. Então, tem muito já trabalho até a hora de chegar aqui. Então, acho que agora está começando todo um trabalho lá, só que a gente está mais preparado e tudo, estão mais pessoas. Mas acho que esse time, às vezes a gente pode ser muito imediatista, tem que ser amanhã, né? Não sei, eu também... Tem todo um tempo, que a gente vê o tempo que já houve, né, para montar o Brasil. E eu acho que agora é o time que está sendo feito lá. Provavelmente vai ser mais rápido, somos muito mais, estamos mais maduros, né? Mas eu acho que a atenção a esse time é o que a Juliana está alertando, né? Tem que sentir lá, sentir o clima, ver o que dá para fazer, o que não dá. Então, acho que esse é o fluxo extrafísico, né? Temos o Zéfiro ajudando lá, que vai melhorar bastante. Então, às vezes tem um time também para o trabalho de lá, né? Então, assim, eu vejo tem muito investimento na África. Se vocês olharem os índices de crescimento e de investimento na África, são muito altos. Mas pode ser mais rápido do que a gente espera. Então, assim, eu penso que tem que haver uma melhora também de infraestrutura, telecomunicação. Tem que haver um mínimo básico de educação e saúde para que possa chegar a conscienciologia também. Essa é a minha opinião. Porque você chega num lugar degradado, onde eu estou, em Tete, não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem coleta de lixo.
Todo dia de manhã eu vejo pelo menos um cachorro morto na estrada. Ninguém para pegar o cachorro. Vão passando até que o corpo do cachorro some, você não vê mais, você esquece que tinha um cachorro morto ali. Então, assim, a falta de respeito por princípios conscienciais é gigante, porque para mim é um bicho cuidando de outro bicho, né? E como que você vai colocar essa mentalidade na cabeça das pessoas, que quando você vê que tem um nível de cons réus ali, que é extremamente grande, e o negócio, não dá para você falar do negócio, a pessoa não cuida de um cachorro, que para mim é algo assim básico, né? Você vai cuidar bem como se você cuidar de uma pessoa. Então, a forma como eles tratam animais, para mim, é a forma como eu vejo o nível de consciência que eles são, que não está muito longe de bicho. Eu gostaria de trazer um fato aqui. Existem competições de golfe na África, principalmente na África do Sul, onde mulheres, competições internacionais, mulheres do mundo inteiro vão lá e participam e estão ajudando muito as mulheres de lá. Não só tem masculino e feminino, mas o que me chamou mais a atenção foram as femininas. As competições femininas de golfe. Então, eu acho que o esporte é outra coisa que une as pessoas. Não é? Sim. Isso é muito interessante. Sim, é verdade. Isso é fato que isso está exemplificado no meu livro, por isso que eu estou trazendo isso. Legal. Juliana, parabéns pelo convite. Eu queria perguntar aqui, você estava falando aqui na argumentologia, você coloca como se fosse alguns indicadores, né, do início da Reobex. Você coloca alguns Sim. fatos políticos e também econômicos. Você vê, a partir dessa sua pesquisa lá, que é a partir desse aspecto político e econômico que está começando a haver alguma mudança? Talvez, porque eu, quando estava em Portugal, eu vi muita gente, por causa da crise na Europa, muita gente indo para a África. Eu vi, inclusive, projetos chineses de aeroportos. Quer dizer, imaginei que, como havia uma crise mundial, alguns países estavam indo para a África para investir, porque tem tudo para construir na África, né? Sim. E você acha... Como é que você vê esses indicadores da Reobex lá na África? É aquilo que eu falei, que a política, ela muda a vida das pessoas. E na África tem muito ditador. Tem governos, por exemplo, o Robert Mugabe ficou 30 anos no poder. E ninguém mais aguentava o governo dele. Ele acabou com a economia. Você precisa de $1 milhão para comprar um pão. Então, assim, eu penso que a economia, você tem que ter a economia, você tem que dar oportunidade da pessoa ter trabalho para ela poder desenvolver a vida dela, ela ter um mínimo básico, poder comprar uma casa e viver bem, ter educação e saúde. Então, penso que se não tiver isso, não tem como a pessoa pensar em conscienciologia, a pessoa não vai estudar. Não, mas eu estou dizendo assim, mas você já coloca aqui que existe já alguns indicadores de alguma coisa já está mudando. Está mudando, sim. Não é isso que eu estou perguntando. Tem relação com o aspecto da economia e da política? São aqueles indicadores que você consegue já identificar, olha, parece que tem alguma coisa mudando nessa área. Entende? Sim. Podia ser educação, podia ser qualquer outra coisa, né? Então, quando você coloca aqui economia, você coloca em algumas uniões, né? Mas estava me lembrando também de pessoas de outros continentes fazendo investimento na África. E essa multiculturalidade que também você coloca aqui em algum ponto, né? Eu acho que isso tudo acaba ajudando também, né? Como é que você vê? Tem sim, bom, chinês tem lá, eles estão praticamente comprando a África. Tem muitos países endividados por conta da China. Mas tem muitos investimentos, eu vejo essa questão da economia. A China com a África. Muito investimento na área econômica, de tecnologia, na área da mineração também, que é na minha área, agricultura. Eu passei pela Etiópia, eu fui fazer uma entrevista em Burkina Faso, eu fiz uma conexão em Addis Ababa, e na televisão do aeroporto eu vi a questão dos japoneses investindo em agricultura na Etiópia. Quando eu cheguei em Burkina Faso, também vi japoneses, a questão da agricultura. Tem muitos australianos, canadenses e americanos também na África investindo, mas a massa mesmo são chineses em todas as áreas da economia, você tem chineses. E a posição deles, a postura deles perante o povo, você acha que está sendo positivo? Você acha que poderia ser algum movimento de reurbanização para melhorar o ambiente ali, de sair um pouco daquele
Há muito mais coisas negativas, por exemplo, é positivo no sentido de que eles constroem uma ponte, um aeroporto, né, que vai beneficiar o Infraestrutura, né? Está país. construindo infraestrutura. Sim, mas aquilo ali não é um presente, é um empréstimo, e esse é o problema que está tendo agora, porque não é uma coisa que foi dada, é uma troca. Então, tem que pagar de volta. E isso está endividando, a África está endividada com os chineses por conta disso. Tem matéria sobre isso, são bilhões e bilhões de dólares que eles estão devendo para os chineses por conta disso. Entendi. Vamos para Ribeirão Preto, Juliana, então? Oi? Posso só fazer uma Fala. contribuição em relação, falar. ao que o Alexandre perguntou. Eu lembrei do bacana da gente reviver o histórico é que os fatos servem para nos ajudar também. Eu lembrei da pesquisa que o professor Valdo fez e da espera dele durante várias centenas de anos para conseguir trazer as ideias do projeciologia, do conscienciograma aqui para nós. E aí lembrei também do processo da China, quando o Kevin e a Simone foram lá. A ideia inicial era até pensar em algum curso, alguma coisa, e a sugestão dele foi exatamente essa: não, vamos fazer aí, fiquem concentrados na tradução do livro Projeciologia, mais ou menos na linha do que você traz, né, Juliana? Concentra um trabalho para a situação extrafísica e aos poucos delimitando e a gente ter aos poucos condições de dar um mínimo de aporte. Eu queria trazer isso como contribuição, porque eu lembrei desses fatos e ajudam, acho que, a alavancar na linha do que você trouxe, né? E aí uma pergunta, aproveitando, não sei se você já falou, eu cheguei uns minutos depois, na página 1, a tua primeira Orto Pensar, África. Essa não, fala ainda não. Sim, a discrepância quilométrica entre a Rilbex e o primitivismo cultural ainda presente na humanidade, especial na África. Sim, isso a gente vê, essa questão muito da cultura, que eles dão muito valor para muita coisa que é mística e tradicional e que não faz sentido. Uma coisa que eles dão muito valor é para funerais e enterrar os mortos, eles dão muito valor para isso. Na África do Sul, plano funerário é oferecido assim, que nem água na televisão para você comprar. As pessoas se endividam para ter um plano funerário, porque tem que enterrar o corpo, essa coisa toda. Mas tem muito ainda essa questão das religiões africanas, né? A questão da magia, e que isso realmente se sente que é muito pesado lá ainda. Interessante. É bacana que para nós conscienciólogos a gente tem desafios a cada vez mais. A gente estuda muito a tarefa do esclarecimento, e o melhor esclarecimento que a gente pode fazer lá é não esclarecer, nesse caso, né? Deixar a coisa andar. Muito bem, obrigada. Então vamos para Ribeirão Preto, que está esperando aqui. Vamos lá. Fatologia, página 2, terceira linha, tá? Vamos lá. Item. A reciclagem intrafísica necessária no contexto desse verbete. A expressão reciclagem intrafísica é sinônimo de reciclagem intraconsciencial ou de reurbanização intrafísica? Sim, eu penso que uma coisa está ligada com a outra. Eu falei com relação à escrita, mas eu penso que se há um movimento, por exemplo, se há uma massa crítica de conscienciólogos indo para a África, é para realmente focar e fazer aquilo que tem de ser feito, não apenas para fazer querer aparecer, mas sim, está uma coisa ligada com a outra. Na parafatologia, na mesma página 2, segunda linha. Como você percebe o campo energético para-reurbanológico no dia a dia, fora da CCCI e da sua base intrafísica? Eu vou falar uma experiência que eu tive na TENEPS. Eu percebi que houve muita mudança em TET com relação à economia e as pessoas lá. E também houve uma grande diferença climática, que antes não tinha. Por exemplo, o inverno não fazia frio, agora faz frio. Era fácil chegar aos 50 graus, agora o máximo é 38, 39 graus. E houveram 2 ciclones em Moçambique. E houve também em Tete uma inundação. Abriram as comportas de uma hidrelétrica no Malau e inundou a cidade de Tete. E quando isso aconteceu, eu estava de folga em Joanesburgo, na África do Sul, fazendo TENEPS, às 5 horas da manhã, e eu percebi que veio a imagem de Tete e que tinham amparadores. E depois, no dia seguinte, eu fui olhar meu telefone celular, as mensagens do grupo de trabalho no WhatsApp, e eu vi as imagens de inundação. E eu pensei, nossa, o que aconteceu? Matou todo mundo? E a minha casa foi inundada? O que aconteceu lá? Aí que eu fiquei sabendo disso que aconteceu. E
E eu entendi a TENEPS, porque que era para eu pensar em TET quando eu estava fazendo a TENEPS em Joanesburgo, por causa do evento que estava acontecendo. E foi exatamente na hora que estava acontecendo aquilo. Então, de repente, de alguma forma, eu possa ter contribuído para que aquilo não fosse pior do que foi, porque morreu muita gente. E acabou com a casa de todo mundo. Eu tive colegas que perderam casa, perderam carros, perderam tudo. Então, assim, uma coisa que eu fiquei preocupada indo para Moçambique trabalhar, que eu fui trabalhar 7 semanas em Moçambique, 2 na África do Sul, foi a questão da TENEPS, que eu sabia que o local era pesado, a questão do pessoal fazendo magia e tudo mais, eu fiquei com receio. Mas eu percebi que tem uma Equipex em Moçambique que eu não tenho na África do Sul, que eu nunca percebi. Há coisas que acontecem na TENEPS em Joanesburgo que não acontecem na TENEPS em Moçambique, e é completamente diferente. Eu já percebi a equipe também de amparadores, que chamam os encaminhadores, que estão em Moçambique comigo, mas não estão na África do Sul. Então, está sendo bem interessante, assim. Ciclologia, página 3, segunda linha. Quais são as etapas dos ciclos parageográficos das Reubexes? Eu penso que quando há uma mudança na geografia, por exemplo, em TET, e eu vi que houve uma mudança ali de pessoas, de grupo, da época que eu morei lá, em 2012 para agora. Então, eu penso que houve também uma mudança extrafísica, e que isso também é suposição, mas eu penso que quando há uma mudança intrafísica, a extrafísica, ou se primeiro houve no extrafísico e depois no intrafísico, também pode acontecer. Isabel, você quer perguntar? Parabéns, muito bom. Toda vez que você vem, traz um verbete aí, né, Juliana? Trouxe 2 dessa vez, 2 ou mais? Pois é, traz verbetes. Ela está antenada, né? 2 perguntas. Você já conseguiu identificar os bolsões holopensênicos mais, vamos dizer assim, preponderantes na África? Ou onde você circula na África? Eu não digo no continente, mas eu já percebi bolsão. Já tive parapercepção do leste da África, nessa região dos lagos. Em Moçambique, eu posso citar essa questão, essa experiência que eu tive na TENEPS. E na África do Sul também já tive percepção de locais perto do local onde eu moro, onde há um bolsão de consciências, e que, inclusive, eu vi pássaros que pareciam, sim, dinossauros, aquelas coisas que a gente vê em filme, mas é como qualquer outro lugar, tem bolsões positivos, negativos, então, assim, varia, mas o que predomina mais, assim, se tem o principal, assim, eu nunca identifiquei. Porque a África, a gente ouve falar muito de essa coisa da magia, esse misticismo. Isso é um bolsão religioso, místico, digamos, né? Sim, Isso prepondera? Ou bélico? Ou imperialista? Acho que tem todos. Tem todos, mas tem um que deve aparecer mais. Fica antenada, porque isso era a pergunta, tá? Eu nunca parei para pensar sobre os bolsões da África, mas a magia, com certeza, é o que mais ressalta. Tanto aí o cuidado que o professor Valdo pede para a gente não chegar lá aparecendo, chegar discreto, para poder não atrair, porque não vai, as consciências que vão ser mexidas lá não vão ficar lá, elas vão vir para a gente, para todo mundo da Conscienciologia no planeta. Ela distribui. E, às vezes, uma pessoa vai meio inocentona lá e pensa que, eu dou conta, eu sou tal. E não é nada disso, porque a coisa não é tão simples assim quando se trata de extrafísico. Bom, mas, por outro lado, tem outra pergunta que eu acho que contribui também com essa hipótese aí dos bolsões mais tenebrosos, digamos. Holopensene de serenões. Conseguiram identificar, já tem alguma hipótese de um ou mais serenões na área? Eu não posso afirmar, mas se o professor Valdo já era serenão, ou se transformou em serenão, eu percebi 2 vezes, uma delas, inclusive, foi escrevendo esse verbete,
E a outra, quando ele falava, sente a energia aqui Sim. da Consex, eu senti isso, mas é muito sutil. Mas eu penso, sim, que com certeza tem serenão na África, porque tem muito trabalho lá para ser feito. É um desafio muito grande do ponto de vista da Riobex. Quando você falou que você, estando em Joanesburgo, sentia mais potência de energia, não é isso? No Sotenex? Não, é diferente. Foi o contrário, era mais em Moçambique, não é isso? Em Moçambique, que tem as Moçambique? equipex, que eu percebo mais. Eu sentia mais em Moçambique do que... Do que em Joanesburgo. Isso é um caso de só isso aí dá uma pesquisa interessantíssima. Só Eu essa acho- diferencial aí com tempo, né? Mas tem que ter mais tempo, né? Para você ter mais resultados. Mas fica antenado. Eu tenho impressão, pelo pouco de tempo que eu estudo sobre isso, sobre essa coisa de serenismo, que tem mais de um serenão lá. E deve ter no sul da África. Fiquem antenados, porque é uma questão de holopecene mesmo. Tá bom, vou ficar. Juliana, você tem alguma hipótese de se tem muitas consciências ou consciências infiltradas, por exemplo, em Moçambique, amparadores, trabalhando? Você já pensou nisso, né? A infiltração cosmoética Não. de outras consciências? Não, isso eu não pesquisei, não. Terezinha? Parabéns pelo verbete. E qual foi o ano mesmo que o professor Valdo mudou a direção, que não era Ela que mais sabe. China? Quando que foi para a Eu África? acho que foi mais ou menos 2012, 2013, não foi? Eu estive lá em 2011, em novembro para dezembro, assim. Eu peguei. Aonde? África do Sul, Na África do Joanesburgo. Sul. Eu fui com um grupo para o Encontro Internacional. Nem sabia, assim, né, do que estaria acontecendo depois. E, de certa forma, assim, foi uma grande oportunidade. A gente ficou em torno de 18 dias lá. Se fosse analisar, eu nunca tinha pensado em conhecer a África do Sul. Não estava dentro do meu roteiro, mas assim aconteceu, deu essa oportunidade com um grupo de pessoas conhecidas e, para mim, assim, foi um país que mais me chamou a atenção, assim, no sentido de me sentir bem. Eu me senti muito acolhida lá. Tanto é que eu sempre comento, assim, se tivesse que voltar num país novamente, para mim seria a África do Sul, porque eu me adaptei muito bem lá com a população. Porque a gente não foi como turista, a gente foi para zonas rurais, interagir com as pessoas de lá mesmo, sabe? Foi uma experiência riquíssima, assim, de contato com a população. Mas mesmo. era o quê? Era tipo um projeto? Alguma Sim, coisa? sim, é. Então, eu tive essa oportunidade. Você é assim, enfermeira, né? Então, para deixar claro. Dentro Exato. da enfermagem mesmo. Dentro dele. Teve outros aspectos, mas também tinha a ver com esse processo. Então, pessoas... E dentro do grupo mesmo, teve amigas minhas que ficaram muito doentes lá. Teve uma médica, assim, que necessitou ser internada no hospital. Assim, tivemos 4 casos, assim, bem sérios, sabe? De pessoas que adoeceram lá, assim. Daí, claro, as pessoas não tinham entendimento a respeito do que poderia ser, né? E eu fiz a minha parte lá, né? Mas digo assim que foi uma experiência riquíssima, né? E de como você estava falando, as pessoas eles têm uma visão assim distorcida, né? Do que é realmente do processo lá. O quanto é forte ao mesmo tempo, né? A questão energética. Uma coisa com relação à África do Sul é que não é considerado África, né? Uma vez até teve uma entrevista que riram na minha cara quando eu falei que eu já tinha trabalhado na África. Onde? Eles perguntavam. Eu falei, na África do Sul. Eu falei, não. A gente quer saber se você realmente trabalhou na África, em outros países. Se você realmente foi para... A gente não chama África do Sul de África. Não chama? Porque é muito mais desenvolvido. Eu acho que a minha experiência foi porque a gente foi para o interior mesmo, sabe? A gente não ficou ali naquela coisa de turismo. Então, assim, por isso que eu Você não foi para a cidade do carro, fomos, a gente viajou 12... Você foi para ajudar lá o pessoal. A gente viajou 12 horas até chegar para o interior mesmo, ali de Joanesburgo, né? Você lembra onde que foi? Eu não estou lembrando o nome da cidade, porque era um nome bem grande, assim, né? Mas eu posso mais tarde ver. Tá. Enfim, né? Assim, foi uma experiência muito boa. Tá bem. Eu queria aproveitar para te perguntar aqui na fatologia, na segunda linha, o mapeamento de eventos políticos sociais associados à Riobex. Se pudesse ampliar ali, por favor. Sim, isso daí eu coloquei até aqui, mais para frente no verbete, que foram alguns eventos políticos que me chamaram a atenção, está aqui na caracteriologia. Sim, eu vi ali até. Que eu fui meio que mapeando, que foi assim, eles aconteceram mais ou menos aqui entre 2016 e 2018, então foram eventos que aconteceram assim, rápidos e eventos assim que chamaram a atenção. Então eu fui olhando mais assim pela parte da política, né?
coisas que não acontecem todo dia na África, né? Por ter muitos países que são comandados por ditadores, né? Ah, sim. E outra seria na página 3, queria que tu falasse dos 2 ciclos ali, que é o primeiro ciclo, persecutório ali entre as diferentes etnias, e os ciclos parageográficos das Heurbecs. Os ciclos das etnias é a questão do tribalismo que eu coloco aqui, né? Que tem tribos que não se casam entre si, e ainda essa questão, o tribalismo é mais tá ligado mais à luta de poder, né? A briga de poder entre eles, né? E essa questão do ciclo parageográfico, né, das Heurbecs, eu penso que aqui eu coloquei que eu acredito que possa haver assim ciclos em que determinadas regiões ocorre mais a Heurbecs, ela é mais preponderante do que em outras. Nesse caso, estou colocando a hipótese de estar acontecendo do sudoeste para nordeste no continente. Tem mais uma pergunta de Ribeirão. Terminou, Terezinha? Mais uma pergunta de Ribeirão Preto. Em fobiologia, quais são as relações entre a mitofobia e a pesquisa na Heurbecs da África? Assim, a questão dos mitos, que eu já falei, né, que são perpetuados, mitos negativos. E a questão de, às vezes, a pessoa não fazer muita pesquisa sobre a África, né, e não dar tanta importância, assim, né. Tem gente que realmente não gosta da África, né, tem algum tipo de fobia dela própria, não se interessa. Então, mais nesse sentido. E agora a pergunta de Santa Catarina. O povo africano não vive uma condição conhecida como desesperança aprendida? A pergunta. O africano aprendeu a desesperança por não haver esperança por falta de recursos, tais como trabalho e estudo? O que você acha disso? Eu vejo mais que a questão da África é corrupção, né, que acaba com tudo. Os governos são muito corruptos. Então, como que ela falou? Desesperança criada? Desesperança aprendida, que ele chamou. Não sei se esse termo... Viva o Ivo, tá. Então tá certo. Eu não sei. Eu penso que o problema ali da África muito é corrupção, né? Eu nunca usei esse termo para a África, eu não conhecia esse termo. Não. Então tá, melhor. Eu também Pega o microfone só para a turma, para o teletertuliano. Fala de novo, só para o teletertuliano esclarecê-lo, já que ele entende do termo. O termo desesperança aprendida foi um termo criado pelo Martin Seligman, que depois veio criar a psicologia positiva para explicar como que se daria o processo depressivo. Ele fez experimento com cachorro, um monte de coisa que não cabe aqui ficar dando detalhes. Sim. Mas é um termo típico da psicologia. Ainda a questão da África me parece que é uma questão muito mais complexa, com fatores sociais, culturais e outros, que não daria, pelo menos no meu ponto de vista, eu não aplicaria esse termo para a realidade da África. Eu também não vejo essa questão. Mas a questão mesmo que você falou, que é mais complexa, de cultura, corrupção e tudo mais, né? É só intraconsciencial, tem muita coisa também social envolvida, né? Tem. Parabéns, Juliana. Na fatologia, na terceira linha, você já respondeu, a Terezinha perguntou sobre os eventos políticos sociais associados à Heurbecs. Eu gostaria que você explanasse mais um pouco sobre análise política enquanto ferramenta de pesquisa da Heurbecs. Porque foi isso. Experiência. Sim, porque foi isso que eu fiz. Eu fui acompanhando os eventos políticos e fui associando a Heurbecs, porque eu vi que tinha uma sincronicidade com outros fatos, por exemplo, no leste africano, a questão de ser a região dos fósseis de hominídeos mais antigos, de estar ocorrendo a separação do continente. Não sei daqui a quantos bilhões ou milhões de anos que o continente vai ter outro formato, outra geografia. Então, foi mais nesse sentido. Eu fui associando a política também com isso, com esses outros fatos. Da Heurbecs. Na sequência, na quinta linha, começa na quinta, o uso de ideais racistas manipulados pela mídia e solidificados pelas leis raciais. Aí eu estou colocando esse mais como exemplo na África do Sul, né, que foi um país que foi governado pelo apartheid, onde teve a segregação racial entre brancos e negros, e que depois do fim do apartheid, em 1994, ainda continua, mas agora é um racismo mais voltado para os brancos, né, onde tem políticas, por exemplo, para emprego, onde se dá prioridade para quem é negro e depois para o branco.
uma consequência disso foi que muitos brancos migraram para outros países, Canadá, Austrália e Reino Unido, principalmente. Então, isso é perpetuado com relação ao racismo. Há, por exemplo, um fato que ninguém fala, mas que acontece há anos já, que é a morte de brancos em fazendas, né? Os brancos que têm fazendas no interior da África do Sul, eles são mortos, ninguém noticia isso. Mas quando um branco mata um negro que entra na casa dele, isso é passado no jornal e é falado que isso é racismo. Então, o que dá a entender assim é que os negros têm direito de ser racista, os brancos também são racistas, o que eles fizeram na época da apartheid não foi correto, mas também agora eles não estão fazendo nada diferente, estão fazendo a mesma coisa que o branco fez. Então, é nesse sentido que eu coloquei. A mídia reforça muito essa ideia. Isso, a mídia reforça isso. Está longe do universalismo, né? É. Vou voltar para São Paulo, então. É sobre a segunda ortopensata, tá? Tem um texto aqui, eu vou ler, senão se precisar a gente lê de novo, tá? A teoria proposta pelo professor Valdo Vieira é de que muitos se somarão na África para impulsionar esse gap de desenvolvimento consciencial. Tá? Dentro da sua experiência, já percebeu mais concretamente a ressoma de maior número de consciências evoluídas por lá? Ou ainda é muito incipiente? Você tem alguma coisa nesse sentido? Não percebi. Mas está de olho, né? Estou de olho, mas eu não percebi, não. Na pensionologia, qual seria o holopensene africano predominante? Aí, por exemplo, eu vou falar assim, o continente todo é muito belicista, né? Mas regionalmente eu vejo assim, por exemplo, na África do Sul é mais o racismo, em Moçambique é mais a corrupção, se bem que a corrupção está por todo lado, mas vamos colocar o belicismo e a corrupção, eu acho que são os holopensenes mais fortes. A gente vê de uma cidade para outra a diferença, né? Sim. Isso já é mapeamento de Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma coisa legal. Ela tem umas linhas e tem umas transversais, que permeia vários. Eu acho que muito legal. Eu estou fazendo um comentário porque se de uma cidade para outra, se a gente vai aqui, vai para Cascavel, a gente vê que o holopensene é diferente, a gente passa a ponte, vai para o Paraguai e vê que o holopensene é diferente, não dá para a gente pensar no holopensene inteiro da África, né? O principal, então, né? Tem vários, né? Você está querendo mapear, né? exatamente, né? Mapeando os grupos, né? Mas, Adriana, é muito grande. Adriana, eu trabalhei na Holotec no Holociclo, assim, seguidamente, uns meses, 6 meses, sem parar. O holopensene do Holotec totalmente diferente do Holociclo. Pois é, exatamente. Não, isso eu sei, eu trabalhei no Holociclo anos, eu sou contrária, eu trabalhei anos no Holociclo, né? Sim. Vai, então depois a gente continua, tá? Oi, Juliana, parabéns pelo verbete. Uma coisa, eu não vi você citar a Primavera Árabe aqui. Você no norte da África, lá, você acha que participa desse movimento de reurbanologia, né, da Reurbex na África? Pode ser. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011, não foi? Primavera 2010. Árabe. Foi, É que aqui no verbete eu quis falar mais, puxar mais para essa minha hipótese. Mas pode estar assim. Eu lembro, teve a morte do Gaddafi na época. Foi na época que depois culminou com o golpe de Estado no Mali, em 2012. E daí os rebeldes malinenses voltaram e eles tomaram o deserto e queriam dividir o país, mas eles não conseguiram. Teve revoltas maiores e movimentos menores, sim, né? Sim. Mas tem vários países aqui nos acordos ali citados, na caracterologia ali, sim. Tem vários países que participaram, né? Que tiveram participação desse movimento. Sim, o Sudão foi dividido ao meio por causa do petróleo, né? Se você olhar onde passa a divisa, é bem nos campos de petróleo ali, os americanos envolvidos, né? Então, aqui eu anotei assim, Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos. Isso. Eu não sei como é que traduz aqui, Djibouti. Djibouti. Né? O Egito, né? A própria Tunísia. Então, são vários países. Sim, aqui. Tem vários acordos na África. É interessante porque se fala muito na União Europeia, está muito mais avançada. O Mercosul também, nessa unificação dos países da América do Sul. Mas a África também tem a União Africana e ela está trabalhando no sentido também de fazer algo parecido com a União Europeia. Por exemplo, na África do Sul, acho que é SADCA, a sua carteira de condução vale em todos os países do sul da África, então é um movimento de unificação, né, que vai melhorar também a questão dos países. O Mercosul africano. O Mercosul africano, Estaba lembrando
que en una dinámica parapsíquica me veio a ideia que... Aí você me fala, tá? É uma hipótesis. Eu não estava pensando em nada de África, mas me veio a ideia que algumas ilhas da África eram pontos estratégicos onde consciexes que apoiavam o processo da Riurbex, eles estavam lá, nas ilhas perto da África, mas na parte do sul, e que faziam esse processo de trabalhar com a Riurbex para dentro do país. Agora lembrei de um mapa, e o que você acha de... me veio essa ideia assim em bloco, nunca tinha pensado. E você sabe que meu irmão mora nas Ilhas Canárias, né? E que é um ponto estratégico também, de foi um ponto estratégico de colonização. Eu comecei a pensar, né, quais são as conexões das ilhas, né? Porque são pontos estratégicos, né? E eu pensei, será que consciências evoluídas ou consciências, não sei. Só para pensar aqui, eu queria compartilhar para que fique registrado. Porque essas ilhas são territórios europeus, né? O Silva Santa Helena, tem Reunião, tem as Ilhas Canárias, né? Que são território espanhol. Eu passei uma temporada em Gran Canária, em Las Palmas. Sim. E ali é África, né? Mas isso. assim, você está na África, mas está num local completamente desenvolvido, uma ótima infraestrutura. Se eu pudesse, eu morava lá. Mas é África, né? Mas Madeira também, território português. Ilha Madeira, que eu estive lá também. É. Mas e mais no sul da África, sabe? Reunião, tem Seychelles e tem as Ilhas Maurício, tem Madagascar. Eu acho que Madagascar é a maior delas, porque os restantes que eu estive pesquisando eram menores. Madagascar também tem bastante, está mais desenvolvida, né? Tem muito turismo em Madagascar. Tem muito turismo. É um lugar muito exótico, não visitei lá ainda não. Parafatologia. Como é mexer com as energias no continente africano, comparado com outros locais que você já conheceu nessa ressoma no planeta? Não, eu vejo assim que tem mais energia. Em Johannesburgo, onde eu moro, tem muita fitoenergia. É diferente de Moçambique, tem fitoenergia, mas é diferente. Tem muitas baobás onde eu moro, lá em Moçambique, muita a vegetação bush, que eles falam, né, que é o mato. E onde eu estou em Johannesburgo é mais árvores, tem jacarandás e carvalhos, tem muito jardim, muitas flores, muitas árvores frutíferas, tem muitos pássaros. Então, eu acho que depende do lugar. No deserto do Saara é completamente diferente, tem muita energia no deserto do Saara. A questão do vento, da geologia, de ser só areia, é muito diferente a energia desses lugares de um para o outro do que eu experimentei até agora. Em Principiologia, como está a questão da descrenciologia versus religião na África? Tem muita crença, tem mais crença do que descrença. É muita religião ainda, muito mito, né? As questões da magia das religiões africanas. E na questionologia, a pergunta você pode responder a pergunta se sentir à vontade? Vou fazer a pergunta aqui. Você já fez alguma pesquisa sobre a Reobex no continente africano? Quais foram os achados até o momento? Acho que o verbete é a resposta, né? É o verbete. O artigo. E que eu estou agora partilhando, né? Que eu estou desde 2015, né? Ainda continuo essa pesquisa. E o artigo, né, que vai sair no livro do Colégio da Você podia comentar os outros verbetes que você tem com o tema. Eu sei que o África é seu, quais outros que tem de África? O África e o Africanofilia, né? Africano Feliz. Né? E o de amanhã de África também não? Não, amanhã é autorretroconscienciometria. Você poderia expandir aí a maniologia? Qual deles? Todos? Só tem um na maniologia. Só tem um. A mania autovitimizadora da mão estendida, sempre esperando ajuda. Essa questão que eu já falei antes, que se pede muito, se espera muito. Esse termo não é meu. Pessoas que moram lá falaram que as pessoas andam com a mão estendida, só espera receber, não dá nada em troca. Que é tudo muito fácil. Então, essa é a mania de sempre esperar receber e não dá nada em troca. Isso aí é muito
Isso é fato. É fato e É difundido, fato. né? Está É. espalhado na África. É fato, é. Aqui na fatologia, a negação do legado deixado pelos europeus, como é que é isso? Eu vou dar exemplo dessa política da Helen Ziller, que ela, sim, até certo ponto eu concordo com ela, porque a colonização fez muita coisa negativa. Você vê no Brasil e em qualquer, né, em todos os continentes que o europeu passou, ele deixou um rastro de destruição, mas ele deixou um legado. A língua, os modos, a cultura, né? Então, assim, quando isso foi falado na África do Sul, houve muita revolta, porque eles não reconhecem isso como legado, né? E não foram eles que colocaram aquela cultura da língua inglesa, do modo como as coisas operam, os negócios. Então, isso não é reconhecido, é mais a questão de falar do que eles fizeram errado, entendeu? De não reconhecer que teve também algum ganho, né? Que houve muita coisa errada, mas que foi deixado alguma coisa positiva, entendeu? Uma outra questão aqui também da fatologia, porque assim, dizem que as pesquisas sobre a África atraindo o interesse de mais pesquisadores para o continente. Existem muitos interesses econômicos, né? De que pesquisadores você fala aqui? Aqui eu me refiro mais à conscienciologia mesmo, que houve interesse maior em pesquisar a África, pessoas indo para lá visitar e tentar fazer alguma coisa de começar a conscienciologia lá. Certo, não são estudos de mais sociólogos para entender... Não, tem também esse lado, mas aqui eu queria enfatizar mais a questão da conscienciologia. Tem uma pergunta aqui de Ribeirão Preto. Na interaciologia, você já falou um pouquinho, mas acho que você pode falar de novo. Como ocorre a interação, assistencialismo, vitimização coletiva? Essa questão de estar sempre esperando receber, né? De dar, estar sempre doando alguma coisa e não trabalhar, porque isso também vai perpetuando o traço da preguiça, né? De não fazer, de não se esforçar para mudar, né? Porque sabe que alguém vai dar para ele, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o processo da paz na África. Você na fatologia, na linha 3, começando por baixo, né? As ações em conjunto de organizações para promover a paz em regiões de conflitos armados. Expande um pouco a ideia, por favor. Aqui é a questão mais da ONU, né? Enviando aquelas missões de paz, né? Que nada mais são do que soldados armados, né? Para garantir que vai manter, pelo menos, o ambiente mais tranquilo. Mas você vê em várias regiões que há esse movimento de enviar essas tropas de paz, e que até certo ponto funcionam. Já teve casos também de que os próprios soldados estavam agredindo as pessoas. Então, assim, não sei, não é correto falar mal necessário, mas eu penso que até certo ponto é necessário. Não sei quando que isso vai acabar, não sei quais são os ganhos por trás, porque, por exemplo, a gangues, por exemplo, vamos colocar Boko Haram, as pessoas sabem onde eles estão, o que eles fazem, ninguém para com isso. Então, são coisas assim que eu não entendo, né? Se sabe onde eles estão, como eles agem, por que já não termina isso de uma vez? Aonde que eles conseguem as armas que eles mostram na televisão para todo mundo? Então, parece que eles têm um poder maior do que os governos. Então, assim, precisa mesmo essas... Devem ser mafias, né, que estão construídas. Tipo máfias, entendeu? Então, assim, não sei até que ponto, né, quando isso vai acabar, mas é necessário que esteja essas missões de paz. Juliana, que eu não enxergo ela. Eu percebi que existia muito holandeses lá, principalmente na África do Sul, né? Sim. Eles chegaram lá no início, lá, civilizações, né? Sabe por qual motivo, assim, que existe essa grande população de holandeses? Não, é porque, assim, teve um barco da Companhia das Índias Holandesas que quebrou na região do Cabo. E, na época, o Jan van Riebeeck, ele se estabeleceu lá. Eles resolveram colocar uma base lá para os soldados. Eram pessoas que estavam ligadas ao exército holandês, da Companhia das Índias Holandesas.
E eles começaram a se restabelecer na África do Sul. E foi um tipo de colonização não planejada, vamos dizer assim. E aí eles se restabeleceram ali. Logo depois chegaram os huguenotes, que foram os franceses que estavam fugindo da perseguição religiosa. E depois vieram outros europeus para a região. Né? E com isso eles criaram a própria língua, que é o africâner, que é uma mistura de holandês, alemão, francês, flamenco, Flemish, né? A língua que se fala na Bélgica. Então, é por esse motivo que tem muitos holandeses ali na África do Sul. O sotaque é diferenciado, né? É o africâner, ele fica diferenciado. Eu acho que a língua mais jovem foi criada, acho que na década de 30, que ela foi oficializada como língua oficial. Ah, interessante. E aqui na fatologia você coloca a maior concentração na 12ª linha de riqueza, né? E os maiores polos tecnológicos localizados em cidades nessa região sul e o leste do continente. Que tipo de riqueza, assim, que seria mais minério? O que é? Sim, é questão de investimento mesmo, muito até na área de telecomunicações, que está vendo uma expansão muito grande nessa região. É outro índice também que bateu com essa questão da minha hipótese de Reubex nessa região do continente. Posso mais uma? Sim, à vontade. Aqui na tecnologia, não sei se tu falaste alguma técnica, mas eu queria que tu falasse dessa técnica energética para-reubanológica e a outra de próprias para tecnologias próprias das Reubex. Aí eu quis falar havia uma dinâmica, acho que com um grupo que acho que não está mais pertencente à conscienciologia, que eles tinham essa técnica, e tem a técnica também do colégio, acho que ainda continua, Eduardo, de você adotar um país na TENEPS, né? Então isso também contribui para a Reubex. Como é que é o acesso à internet lá? Ainda é muito restrito? Não, estou falando assim, em termos de população em geral. Não, é restrito e é caro. Ah, estou falando é caro, porque a internet é uma forma de esclarecimento, porque a pessoa é aberta para o mundo, mas se a pessoa não tem acesso... Por exemplo, a fibra ótica para a internet em Joanesburgo, acho que começou há 3, 4 anos atrás a colocar. Está atrasado e é caro, então não é um caro. acesso... Porque no Brasil hoje está bem popularizada a questão da internet. Acho que quase todo mundo não tem percentual, mas tem muita gente, né? Eu acho que na África do Sul das piores internets que tem, das mais caras. Mas é boa, funciona. Sim, mas eu estou falando assim em termos de que poderia ajudar essa questão de acesso, né? Até ideias novas e esclarecimentos, né? Juliana, e como fica a questão do turismo, por exemplo, porque Sudáfrica é um país que recebe bastante turismo, que pode ser um fator também que contribui na reurbanização. Você chegou a observar isso? A África do Sul colocou algumas políticas no turismo que caíam um pouquinho nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos. Principalmente a questão de crianças, porque estava tendo muito tráfico de crianças. Então, eles estão exigindo mais documentação para quem viaja com crianças para a África do Sul. Mas tem muito na questão dos safaris, né? O que mais chama a atenção, que atrai mais gente, são os safaris na África do Sul. Teve aquela questão da Copa do Mundo, que foi, acho que em 2010, que trouxe atenção assim, das pessoas e aumentou o interesse, né? Mas aquilo depois, não sei agora como é que está. A Roseli está falando que o esporte une as pessoas. Juliana, em efeitologia, eu gostaria que você falasse um pouco, e se você tem alguma experiência mais, assim, nessa tua pesquisa, tem alguma experiência relacionada ao efeito da Reubex no intrafísico e, na sequência, o efeito Reubex-Reurbin anti-estigma ambiental. Aí eu poderia falar da minha experiência em TET, né? Do progresso que eu vi em 6 anos. Então, para mim, houve um movimento de Reubex, de melhorias, né? Apesar de ainda ter muita coisa para melhorar. Então, eu quis colocar essa interação nesse sentido, de que houve um aumento maior de pessoas ajudando mais, a questão do progresso, trazendo mais benefícios para as pessoas, melhorando a infraestrutura, dando acesso, principalmente, a mais alimentos, que era um pouco mais difícil antes, nesse sentido. E o efeito multidimensional das renovações de líderes anticosmoéticas?
Aí eu coloquei essa questão que teve no Zimbábue e na África do Sul, né? Essa questão que uma pessoa, você vê a questão do Hitler, né? O que ele fez foi uma pessoa. Então, você tira uma pessoa que é um ditador, que está acabando com o país, e aquilo traz uma renovação, esperança de que as coisas vão ficar melhor. Então, é isso. Em Principiologia, você coloca o princípio de o cosmos estar sob controle inteligente cosmoético. Eu adoro essa frase. Tem que falar bastante para a gente cair assim, ficar mais tranquilo. Porque apesar de todos os problemas, né, uma hora vai melhorar, né? Essa experiência que você colocou, essa mudança começou pela mudança dos líderes anticosmoéticos por mais cosmoéticos. Então, isso é um sinal de que realmente está tendo uma mudança, um movimento. Está acontecendo esse movimento de reorganização, né? E aí entra a TENEPS planetária, né? Isso. Aproveitando o gancho que você falou, nós estamos aqui divulgando quase que assim semanalmente, ao menos a gente está divulgando aqui no Tertuliário, e que hoje tem apenas 14 países que ainda não foram adotados. É mesmo? Poxa, que legal. Juliana, eu de novo. Me chamou a atenção quando você falou que as pessoas... Você tem constatado que muita gente fica submissa, esperando essas doações, fica com a postura até de vitimização, de pedinte, etc. Isso, num país muito pobre, terceiro mundo, como é comum. Todavia, a África atrai a atenção do mundo. Tem muita gente querendo ajudar, vai, doa. Como você vê o movimento de abrir ONGs? Se ele é mais de gente que está indo para lá, se é gente do próprio local que abre? Isso não faz um começo de reurbanização? Porque é um movimento de transformação grupal. Ele se junta para resolver um problema coletivo. Isso é constante? Aparece mais, não aparece? Não, assim, as organizações que tem lá, a maioria são internacionais, né? Eu vejo os carros passando pela cidade. Sim, é um movimento, ajuda, mas assim, tem coisas corretas e outras que não são tão corretas assim, né? Mas mesmo o pessoal local fala, você vai fazer doação, não vai chegar para quem precisa, porque eles já sabem que acontecem essas coisas, entendeu? Mas assim, não quer dizer que também chega, mas não vai chegar a 100%, é isso que eu estou falando, do que eu tenho ouvido lá e que eu tenho experienciado. Na nona linha, na patologia, queria que você falasse sobre predomínio da anticivilização e do enraizamento do tribalismo. Sim, a questão do tribalismo na África é algo da cultura lá, né? É difícil acabar, porque o tribalismo nada mais é do que uma luta pelo poder, né? Entre as tribos, entre eles, e há as divergências, os conflitos entre as diferentes tribos, mas isso eu acho que é umas coisas muito difíceis de acabar na África, que isso está muito enraizado. Eduardo. Eu queria complementar que no começo, quando ela começou a falar sobre o artigo, né, que deu origem no verbete dela, né, que vai fazer parte do livro do Colégio Invisível da Paraurbanologia, que ela falou futuramente vai ser publicado, né? Então, só queria informar de que a previsão nossa é de, em dezembro, publicar esse livro, que vai ter uma coletânea de vários artigos de pesquisadores da paraurbanologia. Então, é como se fosse uma coletânea, e para ampliar um pouco mais o conhecimento da especialidade, né? E o artigo dela é um desses, tem um pouco mais de 20 artigos já que fazem parte. Que bom. Muito bom. Eu posso falar uma coisa? Lógico, você está com o microfone. Eu queria falar uma coisa. Você está com a palavra. Eu estava em Moçambique... Eu estava em Moçambique até o dia 9 de agosto, quando eu fui para Joanesburgo, né? E no sábado eu fui me encontrar com uma pessoa, a gente ia conversar alguma coisa sobre trabalho, e eu falei assim para ela, a gente se encontra no mesmo shopping que a gente se encontrou da última vez, eu não lembrava o nome do shopping. Aí eu fui para o shopping,
E lá tem uma loja de livros, um sebo. E eu, nesse sebo, me deparei com o livro do David Livingstone. Para quem não sabe, foi um missionário inglês, que ele foi, né, foi mandado uma expedição atrás dele, que ele estava dado como perdido, sumido, e foi ele que, né, foi o primeiro a registrar a Victoria Falls, né, as Cataratas Victoria. E aí era um livro, era o volume 5, e eu pensei, cadê os outros 4? E eu entrei, e eu acabei comprando 5 volumes. Só que é sincrônico, porque eu sabia que eu vinha para cá defender o verbete. E a minha amiga não chegou no shopping, porque ela pensou que fosse em outro. Ela não lembrava que era naquele. Se confundiu. Aí eu falei, bom, então eu vou ver o que tem nesse livro. Porque é um volume, assim, do século XIX, uma coisa, assim, de colecionador. E tem várias figuras assim desenhadas e tem os nomes de umas pessoas que eu queria ler aqui, o nome que eu penso que pode ser pessoas assim que possam estar relacionadas com a Heurebex na África, talvez no extrafísico ou que já tenha ressomado. E eu posso ler, eu vou ler só alguns porque tem vários nomes aqui. Você tem o tempo aqui, ó, tem. Tá, então vou falar alguns aqui, é David Livingstone, Henry Stanley, James Gordon Bennett, Captain Burton, que é o Richard Burton, que já foi falado algumas vezes aqui na tertúlia pelo professor Valdo, inclusive, Captain Speke, James Bruce, Leopold II, King of the Belgians, Paul du Chalieu, Colonel Charles Long, the Right Reverend Dr. Crountern, Henry Barth, Albert Marsh, Henry Duverrier, William Legion, Gerard Hotz, Roger Price, Charles Livingstone, Giovanni Miani, George White, e tem outro aqui que não estava nesse livro, mas é uma pessoa que eu venho estudando, que é o ornitólogo, o primeiro que fez a descrição de pássaros no sul da África, que chama François Levian, e o Dr. Albert Schweitzer. Algumas figurinhas aí para pesquisar dentro da elencologia aí da África. Muito bom. Eu fui lá pós-Copa, né? Então havia todo um processo de urbanização, porque foram criados assim ambientes, né? Principalmente hotéis, né? Que eles fizeram enormes de grande, né? E depois ficou aqueles espaços vazios, né? Então, assim, foi uma questão política bem séria, né? Porque a gente chegou lá e teve, né? Viu todo aquele espaço que a gente foi para o hotel, assim, era enorme de grande, tudo era muito grande, assim, né? E fazer o quê depois pós-Copa, né? Então, aquele investimento que eles tiveram tão grande, né? Em questão política toda, né? Ficou lá, de certa forma, né? Depois, fazer o quê, né? Então, só queria comentar que a gente passou por esse processo de ver aquele desperdício que teve lá, né? Naquele momento lá. Trouxe muito turista? Trouxe. Urbanizou, deve ter urbanizado também, né? João, faz a saideira? Pode fazer. Na fatologia, na 6ª linha, eu gostaria que você comentasse mais sobre o uso deturpado e distorcido de eventos do passado utilizados para manipular as massas de consciência impensantes. Aqui eu falei sobre a questão do colonialismo, né? Colonialismo, né? Que é distorcido. Distorcido não, ainda é utilizado para dizer que os erros do presente é culpa de quem colonizou o país há alguns anos atrás, né? Então é nesse sentido que eles vão perpetuando essas ideias, né? E que vão criando esses mitos, né? É uma política para... Eu acho que atrapalha o progresso, sabe? De não seguir em frente, mas ficar ligado ao passado de uma forma negativa, como se tivesse ainda algo que eles sofrem por isso. Quer fazer a saideira, João? Faz a saideira. Você ia fazer? Fala da questão do tribalismo, né? E também da questão do prevalecer sobre as leis, né? Então, e ali tem o sinergismo que fala justamente dessa questão do... Agora está ali escrito, tinha separado, né? Aonde deixa eu ler aqui para você. Peraí, só um pouquinho. Opa. Aqui, ó, o sinergismo idiotismo, não é esse, o sinergismo vicioso, costumes permissivos, leis brandas
degradação social. Exatamente. O que eu queria ver é como é que fica, porque me parece que você está bem estabelecida na África, né? Tem amparo, você está trabalhando, está pesquisando, está participando da reurbanologia da África, mas como é que você se sente em termos de segurança, né? Havendo essa deterioração, né, social e com leis brandas e com... Você fala segurança pessoal? Segurança pessoal. Pessoal? Assim, por exemplo, Johannesburgo, eu não vou no centro antigo, né, que é perigoso, né, porque a gente sabe que não dá para ir, é perigoso, então não vou. Mas é em qualquer outro lugar. Tem lugar que eu vou, né, eu tomo cuidado, como eu tomo em qualquer outro lugar. Eu ando a pé em Johannesburgo. Porque há pouco tempo você falou que foi no shopping lá, né, encontrar, e houve, acho que foi, não sei se foi no ano passado ou no início desse ano, a menção de um ataque que houve de uma loja lá, uma grande loja... No Sandton? Isso foi em 2017. E foi num shopping Mas também, isso né? foi um partido político, porque a H&M colocou uma camiseta na vitrine com um macaquinho e escreveu Little Monkey. E por conta disso, eles invadiram a loja dizendo que aquilo era racismo, porque você chamar um negro na África do Sul de macaco é algo extremamente ofensivo. Porque durante durante a época da apartheid, os policiais agrediam os negros chamando de macacos, então tem essa questão que é muito forte. Mas foi um movimento político do IFF, que é um partido político liderado pelo Julius Malema, que é um cara extremamente assim violento. Então, você tem um supermercado, você manda alguém embora e se ele conhece alguém do IFF, ele vai lá no seu supermercado e vai destruir seu supermercado. E a polícia não faz nada. Entraram em Sandton, a polícia não fez nada, a segurança não fez nada. Na época, eles fecharam as lojas do shopping. Inclusive, essa loja ficava do lado de lojas de luxo, Cartier, Louis Vuitton, fecharam toda aquela área do shopping. Mas é movimento político, né? Você vê que tem muito racismo. Trabalho de urbanização. Não é fácil. O trabalho é grande, né? Então, agradecemos a Berbetógrafa pela aula que tivemos aqui hoje. Agradecemos, esperamos os próximos. Se quiser, amanhã tem mais. Então, a turma que gostou da professora Juliana, amanhã tem mais. Assistam, né? Outro tema que você falou. Mas estamos aí na pesquisa. Muito obrigada. Agradeço aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos. E até a próxima. Os nossos comerciais. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 26 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. O Ivo com o curso de imersão da OIC, a Isabel com bolsões holopensênicos e a Graça com a 4ª edição do curso de reciclagem da pensionalidade religiosa. Pessoal, muito boa tarde. Eu vim aqui divulgar o curso Imersão Progestioterápica, Autoprogestioterapia em Grupo, que vai ocorrer de 30 de agosto a 1º de setembro de 2019, sexta, sábado e domingo. É um curso de campo energético que não tem pré-requisito. Esse curso a pessoa vai ter a possibilidade de fazer autoprogestioterapia, ser energizada pelo EPICOM e por uma equipe de consciência terapeutas e também com atendimento consciência terápico individual. Repetindo, o curso vai acontecer de 30 de agosto a 1º de setembro de 2019, aqui em Foz do Iguaçu. A hospedagem vai ser no Mabu Interludium e o curso em si vai ser realizado no campus da OIC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O SERC convida para o curso Bolsões Holopensênicos. Esse curso ele propicia a compreensão de como se dá o mecanismo de retroalimentações aos bolsões interassistenciais. O curso também contribui para a identificação do público-alvo a ser assistido pela consciência lúcida. Quando a gente descobre qual é o megafoco assistencial, facilita todo o nosso trabalho conscienciológico, digamos. Esse curso ele tem algumas aulas e algumas partes práticas. A aula de bolsões holopensênicos, a parte prática, ela
ela trata das aptidões, das habilidades da consciência nesta vida. Isso já demonstra qual o link que ela tem com alguns bolsões. A aula Autoconscientização Holopensênica tem atividade prática para identificar quais são os valores e os princípios que a consciência tem e manifesta nesta vida. A aula Identificação do Bolsão Holopensênico Pessoal tem uma atividade prática, escolhas evolutivas. A aula Descrenciologia e Antidogmatização tem atividade prática, crenças pessoais, ou seja, onde você fixa sua atenção, seu tempo, sua energia e o dinheiro. Temos também um estudo de caso. O estudo de caso desse ano é sobre dinheiro, a história do dinheiro e as manifestações holopensênicas. Portanto, é o bolsão financeiro, que pode tanto ser uma alavanca proexológica quanto mata-burro evolutivo. Então, é muito importante a gente saber a força do dinheiro em nossas vidas. Por fim, as técnicas assistenciais aos bolsões, com atividade prática, posicionamento assistencial. Este curso será dia 28 e 29 de setembro e as inscrições são no CAEC. Obrigado e todos estão convidados. Olá, boa tarde a todos. Eu, a CIP e a Simpar, estamos aqui para convidá-los para a 4ª edição do curso Reciclagem da Pensenilidade Religiosa. Você já parou para pensar que nós viemos de várias vidas pregressas do processo religioso? Como que está a sua ação, a sua atenção em relação aos amparadores? Você tem a relação com os amparadores como se santos fossem? Será que Deus é que vai resolver todas as suas questões e daí serão os amparadores também a resolver? Então, dentre essas e outras temas, temos no próximo final de semana, 24 e 25 de agosto, esse curso. Alguns temas com o professor Ivo Valente são da religiosidade à interassistencialidade cosmoética, com a professora Juliana de Remédios, sinergismo, culpa, dramatização, com a professora Nilce de Oliveira, autodesvendamento da personalidade religiosa, com o professor Mário Oliveira, superando as marcas religiosas, com a professora Delmara Castanheira, autoconscienciometria do comportamento religioso. E com a professora Patrícia Pelarice, nós teremos o campo bioenergético voltado para o processo assistencial ao holopensene religioso. As inscrições podem ser realizadas na ACIP pelos telefones 2102-1421, 2102-1422, no horário de 14 às 18 horas. Venha participar conosco desse curso no próximo final de semana. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Auto-retroconscienciometria, da especialidade Conscienciometrologia. A verbetógrafa Juliana Costa. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde.